uma outra informação. Lula participou de mais uma cúpula do Mercosul, desta vez em Assunção, no Paraguai, país que preside o bloco em 2026. Em seu discurso, o presidente brasileiro falou sobre as eleições deste ano e disse que o motivo que vai disputar pela quarta vez a vaga à presidência da República, ele chegou a explicar por qual razão vai disputar mais uma vez o pleito. A produção separou um trecho, né? Vamos acompanhar. Eu vou concorrer às eleições para poder garantir que o Brasil mantenha-se como um país democrático, porque não é possível a gente imaginar, sabe, irresponsáveis governando um país de 215 milhões de habitantes. Bom, você, Bruno Moza, da maneira como o presidente da República colocou, se não for ele o vitorioso, o Brasil deixará de ser uma democracia? O conceito de democracia é relativo, lembra disso? Quando ele comentou, por exemplo, quando veio Maduro para cá. Eu entendo democracia como uma questão onde você tem uma representação popular. E no Brasil eu acho muito baixo. Por exemplo, dos 513 deputados, menos de 5% foi eleito pelo voto direto, o resto puxado pelo coeficiente eleitoral. Você tem pessoas dentro do judiciário com uma caneta tão pesada que consegue alterar regras que inclusive caberiam ao legislativo. Aumentar impostos, eu ia dizer reduzir impostos, mas isso nunca acontece no Brasil. A gente vê uma intromissão nos poderes em que muitos não reconhecem como uma falta de democracia. E sim, talvez um processo normal acontecendo, sem contar os bilhões e bilhões e bilhões de reais com todos os processos de corrupção descobertos. Começou com o Mensalão, depois com o Petrolão, depois com o Lava Jato, com o INSS e agora o crescimento exponencial do Banco Master com o envolvimento de todos os espectros políticos e na semana passada que os indícios chegaram ao PT através da Bahia inicialmente. Se isso não é uma deterioração do processo democrático, uma vez que grande parte do orçamento está sendo consumido para justamente salvar a pele de uns ou manter uma máquina em funcionamento e não para devolver à população, eu tenho essa visão do que é democracia. Mas o presidente disse lá atrás, quando chegou o Maduro aqui, o conceito de democracia é relativo. Então, para ele vai entender que sim. Agora, eu simplesmente deixo a pergunta, né? Se não é possível e responsável governar o país, porque o processo democrático poderia ter um problema muito grande, imagine só um país que poderia ser comandado por irresponsáveis por 20 anos. O que acontece? Basta olhar à nossa volta. É o Brasil. Pois é, eu vou receber a rede, aí todos vão acompanhar na íntegra também a análise do Roberto Mota. Reforço que a enquete do dia trata de uma discussão que ocorreu nesse encontro das lideranças a respeito do Mercosul. Gostaríamos que você participasse da enquete. Agora sim, recebendo a rede Jovem Pan, todos que nos acompanham pela rede de rádios, que nos prestigiam por muitas localidades do Brasil, muito obrigado pela parceria, pela audiência. Seguimos aqui com os nossos comentaristas, analisando uma declaração do presidente da República na cúpula do Mercosul. Ele disse e justificou que irá concorrer mais uma vez às eleições para garantir que o país se mantenha como um país democrático. Roberto Mota. Olha, alguns dias atrás, esse senhor que agora anda de chapéu, né? Dessa vez não estava de chapéu no Mercosul, né? O que será que aconteceu? Mas ele estava de chapéu em Curitiba, quando ele fez um discurso com declarações tão polêmicas que eu não me arrisco a reproduzir aqui. Se qualquer pessoa comum fizesse as declarações que ele fez, eu acho que essa pessoa provavelmente já estaria agora sendo processada pelo Ministério Público, acusada de crime inafiançável e imprescritível. Talvez essa pessoa estivesse até presa. Então é muito difícil levar a sério um político que não demonstra a mínima coerência ou preocupação com coerência naquilo que diz, faz e pensa. É um político que ele próprio disse que, olha, antigamente a gente ia para a Europa e ficava chutando umas estatísticas, né? Dizia que no Brasil tinha não sei quantos milhões
de menores abandonados nas ruas, até que um dia fulano veio e me falou, olha, para de falar isso não é verdade, se tivesse tantos menores assim, a gente não conseguiria andar nas ruas do Brasil. E ele contou isso achando graça. Então hoje, nesse país, está valendo a chamada tolerância repressiva. É um conceito criado pelo filósofo, com muitas aspas, Herbert Marcuse, que diz o seguinte: quem é de esquerda pode dizer qualquer coisa, os outros têm que tomar cuidado com cada palavra que dizem. Daqui a pouco a gente vai analisar a fala do presidente da República em relação ao Mercosul, e a gente pode trazer a percepção dos nossos comentaristas a respeito do bloco, mas deixa eu só pedir para o Dávila também fazer uma rápida exposição a respeito dessa leitura ou essa retórica adotada pelo presidente da República de que ele seria talvez a única figura que poderia garantir a democracia no Brasil. Dávila. A democracia é garantida por um governante que respeita as instituições, que respeita as regras do jogo e que governa de maneira irresponsável. Nenhum desses atributos estão presentes no atual presidente. Vamos começar por uma curta lista, Caniato. Primeiro, este é o governo fiscalmente mais irresponsável da história do Brasil. Nunca tivemos um governo que aprofundou de uma maneira tão rápida a relação dívida-PIB no país, fazendo com que o Brasil hoje tenha a taxa de juros mais alta do mundo. Nunca tivemos um governo tão irresponsável em pegar estatais superavitárias e transformá-las em deficitárias num tempo muito curto, porque aparelhou todas essas empresas com gente incompetente e de filiação partidária alinhada. Irresponsável é um governo que não fez absolutamente nada, não só agora, mas nos últimos 20 anos, para combater o crime organizado e transformar o Brasil num dos 10 países mais violentos do mundo. Irresponsável é um governo que tem uma das piores educação pública do mundo, que gasta quase 6% do PIB com a educação básica e consegue obter os piores indicadores de aprendizado em matemática, em línguas e ciência nos exames internacionais. E, por fim, irresponsável é um governo que se tornou internacionalmente conhecido pelos seus escândalos de corrupção. Pois é, agora eu quero fazer um giro rápido a respeito do posicionamento do presidente sobre o Mercosul. Ele fez uma defesa fervorosa, viu, Musa? Deixa eu até trazer a informação. Ele afirmou que não adianta os países do bloco econômico se ligarem a outros países por meio de meios de alinhamentos automáticos ou escolhas excludentes. A gente tem essa fala, né? Vamos acompanhar. Ninguém é dono do mundo e ninguém é dono da América do Sul. Nenhum país do Mercosul ganhará mais liberdade de ação por meio de alinhamentos automáticos ou escolhas excludentes. Nossa força estará na capacidade de dialogar com todos, sem deixar de lado nossos interesses. Diversificar parcerias, ampliar a cooperação e preservar a autonomia são requisitos para que a região encontre seu espaço em um mundo em transformação. Recados claros, né, Bruno Musa? Provavelmente Javier Milei fazendo menção a Donald Trump. Ele está falando do mundo em transformação, mas que ele quis manter o Brasil preso às mesmas ideias de pelo menos os anos 80. Eu repito, estudo da Conference Board, voltamos a 1958 em questão de produtividade. E quando ele fala dos nossos interesses, o que dá para entender é que ele está falando a respeito dos nossos interesses comuns ao Mercosul. Só que ele deixa de levar em consideração uma realidade do mundo que está mudando e já mudou, como ele próprio falou, que não há interesse comum entre cada um desses países, uma vez que o Brasil ele destoa do restante dos interesses locais. Grande parte da América Latina tem um tipo de interesse, esse interesse passa por um determinado alinhamento que o Brasil vai fazendo outro tipo de escolha. Então, todo mundo deve ser livre para escolher o que acredita ser melhor para o seu país,
a democracia de cada um, da forma que deve ser votado, da forma que deve ser aprovado os acordos. Agora, manter uma ideia presa de que um acordo do Mercosul, que convenhamos, há muito tempo ele não funciona como deveria funcionar quando foi lá estabelecido, com as tarifas externas comuns, enfim, com a unidade, porque o mundo muda, como ele próprio falou. E as questões vão mudando de produtividade, de produção de cada país, da indústria de cada país, de cada um dos setores que impactam a economia, e cada um vai entendendo essa mudança do mundo e vai fazendo seus próprios alinhamentos, uma vez que o interesse comum, ele não se sobressai, ele não tem mais o grande interesse comum, e, portanto, cada um deve buscar o seu próprio caminho e cada um olhar o que é melhor para o seu próprio país. Cada governante foi eleito para isso, e aí, obviamente, seguindo os processos democráticos de cada um desses países. Então, o discurso do Lula, cada vez mais, mostra uma desconexão com a realidade e uma falta de compreensão do mundo atual. E grande parte do problema na esquerda, que eu vejo, dentre vários, é justamente esse. Eles não aceitam que o mundo mudou, e o mundo mudou para uma evolução das ideias. Ao passo que as ideias da esquerda, elas são umas ideias que levam de volta ao passado e não adiante. Eles não conseguem acreditar que o mundo percebeu que grande parte das ideias das esquerdas falham e falharam porque elas não explicam a realidade. Você, Mota, presidente da República, disse que ninguém é dono da América do Sul, mas os países da América do Sul também têm autonomia para seguirem o caminho que acharem melhor, né? Muitos presidentes optam em reuniões bilaterais, preferem reuniões bilaterais do que, por exemplo, colocar as fichas numa negociação com o Mercosul. Muitos acham o Mercosul ineficiente, inclusive. Inclusive a esquerda que criou o Foro de São Paulo, né? Vocês lembram? O Foro de São Paulo, aquela associação de entidades de extrema esquerda que não existia até um dia que se descobriu que ela existe sim. A esquerda é aquela mesma força política que trouxe aqui para o Brasil centenas ou milhares de médicos cubanos. Não foi uma ideia genial resolver o problema de saúde pública do Brasil trazendo médicos da ditadura cubana? Médicos cuja maior parte do pagamento ficou com o governo cubano. Isso é uma demonstração de preocupação com soberania, com independência gigantesca. É o mesmo governo que é best friends forever com os ayatolás do Irã. Mandou até um representante à posse do presidente iraniano. O representante tirou foto com algumas figuras ligadas ao regime iraniano, a maioria das quais não está mais aqui. Então, não dá para levar a sério nenhum tipo de declaração que venha dessa turma, porque eles têm uma compreensão muito rasteira, muito tacanha sobre o mundo, sobre relações internacionais. No momento em que a América do Sul, a América Latina, está experimentando um tipo de renascimento, no momento em que a nossa vizinha Argentina está ressurgindo das cinzas, quem sabe para recuperar a glória que ela já teve um dia, renda média mais alta do que muitos países da Europa. Nesse momento, nós temos um governo no Brasil que opta pelo atraso, que faz propaganda do atraso e que não perde nenhuma oportunidade para mostrar com as suas declarações que o atraso é a única coisa que eles têm em mente. Pois é, interessante. Deixa eu passar para o Dávila analisar essa situação. O Mota fala em renascimento da América do Sul, né? Vimos nas últimas semanas aquela enxurrada de vitórias de candidatos de centro-direita, de direita, derrotando candidatos de esquerda. Os últimos casos, Colômbia e Peru. Dávila, você acha que as diferenças ideológicas acabam inviabilizando essa aposta na efetividade do Mercosul? É melhor cada um caminhar com as suas próprias pernas, reuniões e encontros bilaterais, cada um faz a sua caminhada? Não, Caniato. Agora, principalmente, que há uma união da direita na América do Sul,
e se espalhando pela América Latina, é melhor agir conjuntamente. Porque se tem uma coisa que une a direita, é justamente o potencial para fazer com que o Mercosul se torne cada vez mais aberto, competitivo, que atraia investimento, que faça com que a nossa produtividade volte a crescer e que aumente a competitividade dos nossos países. Afinal de contas, nós só vamos enriquecer como nação se nós formos capazes de cada vez ter um filão maior das importações e exportações do comércio global. Ninguém fica rico se fechando para o mundo. Prova disso é o Brasil, no qual a renda per capita despencou nos últimos anos, enquanto de países emergentes, principalmente os asiáticos, cresceu muito mais que a nossa. Porque compreenderam perfeitamente que geração de riqueza é cada vez mais uma economia inserida no comércio global. Portanto, o que deveria ter acontecido nesta reunião é como pavimentar o caminho para uma abertura gradual, importante, para aumentar a atração de investimento, aumentar a competitividade e produtividade das empresas e dos países na América do Sul. Isso sim é que vai gerar riqueza futura. Mas como o presidente da República só sabe fazer política externa baseada em ideologia e nos seus preconceitos, não consegue entender a mudança do cenário com a volta da direita na América do Sul, como também ignora o que poderia ter de interesse comum entre o Brasil e esses países nesse momento. E o interesse comum é cada vez mais um Mercosul ativo, buscando alianças não só com a Europa, com países asiáticos, com outras entidades multilaterais, justamente para aumentar a nossa diversificação comercial e diminuir a nossa dependência da China, não só do Brasil, como dos demais países do Mercosul. Isto é fundamental para dar mais alavancagem, importância, relevância e independência para o Mercosul e a América do Sul. Pois é, mas há uma descrença de alguns líderes de direita com posicionamentos de presidentes de esquerda em torno de decisões do bloco, né? Eu me lembro que Javier Milei, em algum momento, não me lembro qual foi a ocasião, ventilou a possibilidade de sair do bloco, não foi, Dávila? A gente vai virar a pauta, mas quer fazer o complemento, Dávila? É verdade, a resistência do Brasil enormemente. E Milei entendeu que se o Mercosul não está disposto a abrir comercialmente, fazer esses tratados comerciais com a Ásia e com a Europa, não vale a pena pertencer a esse grupo. Mas, felizmente, isso caminhou a despeito de toda a resistência política da esquerda. Portanto, é muito melhor para a Argentina estar no Mercosul com esses tratados internacionais, com os grandes blocos, do que agir isoladamente. Prova disso, Caniato, é justamente o erro dramático da Inglaterra ao sair da comunidade europeia. Fez com que despencasse a atividade econômica da Inglaterra, perdesse competitividade e hoje é um dos países com um dos menores crescimentos econômicos da Europa, justamente porque perdeu seu grande parceiro, que é a comunidade europeia. Pois é. Bruno Musa, você pediu a palavra? Quer fazer um complemento rápido? Não, eu já tinha complementado. Eu acho que o mundo ele caminha mais para uma decisão menos em conjunto com essas instituições multilaterais e, portanto, esses blocos no agregado. E eu tendo a achar que nem sempre esses blocos eles trazem o melhor de cada um, muito pelo contrário. Muitas vezes eu acho que ele inibe a atividade de cada um, uma vez que você enrijece, burocratiza e acaba colocando economias que são muito diferentes em situações diversas e complexas. Então, de novo, não é nem uma defesa ou uma crítica a eles, mas eu acho que vale a pena olhar também os acordos e permanecer, ou melhor, permitir que cada um dos países possa manter os seus acordos individuais também, se assim eles acreditarem que trarão um benefício para a sua população.